que não vieram hoje, talvez por esse motivo, mas o nosso desafio, ele não para. E eu estava pensando na ministração de hoje, eu quero retornar uma ministração que eu fiz lá na CRP, uma ministração sobre algo que nós vamos precisar usar bastante nesse ano, eu tenho certeza absoluta disso. Eu estava vendo hoje um vídeo, na realidade, um vídeo sobre, eu não vou falar de política aqui, o meu objetivo não é falar de política, tá? Mas era um vídeo de um venezuelano, um rapaz jovem, novo, venezuelano, e ele estava falando sobre essa questão da caminhada do Nicolas, né? De 200 e poucos quilômetros ali, de Minas, uma parte de Minas específica, eu não me lembro a cidade dele, até Brasília. E ele é um jovem mesmo, o rapaz que estava fazendo o vídeo, e ele pegou o tema que tem da campanha ali, da caminhada, que é a Acorda Brasil, se eu não me engano, e ele começou a falar, estava ele e a esposa dele no carro, e ele começou a falar, ele falou assim, olha, quando eu vi essa caminhada do Nicolas, Acorda Brasil, eu lembrei do meu país, a Venezuela, porque quando nós pensamos em acordar, já era tarde demais. Nós não conseguimos acordar a tempo. Entenda bem, eu não estou falando de política aqui, nós vamos entrar dentro da palavra de Deus a respeito disso, mas eu quero trazer isso, algo importante, eu creio, de Deus para as nossas vidas. E ele falou, e ele começou um vídeo até bem longo, não foi um vídeo rápido, e ele começou a chorar, e ele falou assim, olha, nós não acordamos a tempo. Quanta miséria, quanta fome, quanta injustiça aconteceu na Venezuela, porque nós, o povo, não acordamos a tempo. O vídeo ele vai falar disso, ele realmente ele não divulgou nada, ele não quis falar nada, ele só quis falar o exemplo que ele teve no país dele. E ele falou, olha, eu perdi, isso é a palavra dele, por exemplo, eu perdi o meu futuro, olhe bem a frase que ele usou, eu perdi o meu futuro porque não acordamos a tempo. Porque não acordamos a tempo. E aquele vídeo me trouxe uma luz na minha mente, me trouxe assim, uma palavra de Deus na minha mente, falando, precisamos acordar enquanto é tempo. Enquanto nós temos tempo. Eu não sei se você tem acompanhado as coisas que têm acontecido, eu falo realmente de que nós, como povo cristão, temos pouco tempo, dentro de tudo que está acontecendo no mundo, em todos os cenários que estão acontecendo as coisas. A última coisa que aconteceu, que pode nos direcionar aos finais do tempo, é a criação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele criou o Conselho da Paz. Olhe bem, ele criou o Conselho da Paz. Um conselho em que ele é o presidente vitalício, ele tem poder de veto, ou seja, ele manda nesse conselho. O resumo é isso, ele manda no conselho. Aí você diz assim, mas quem que vai entrar, que país que vai entrar num conselho doido desse? Não é de graça. Cada país que queira entrar tem que pagar $1 bilhão. $1 bilhão para entrar nesse conselho, para ter um assento nesse conselho. E a maioria dos países do Oriente Médio, que é onde nós temos toda a história bíblica borbulhando, tá? Desde o princípio até os dias de hoje, a maioria dos países do Oriente Médio já entraram nesse conselho. Arábia Saudita, Catar, aqueles países ali todos. Mas só são países de lá que estão entrando. O Brasil recebeu o convite, ainda não respondeu. O Vaticano recebeu o convite, ainda não respondeu também, até o momento. O Paraguai é um país que nós temos na nossa mente como um país de condições financeiras menores, ok?
Realmente, né, a gente até tem aquela questão, o Paraguai, os produtos, né, é de segunda linha ou é falsificado. O Paraguai já entrou nesse conselho. A Argentina está mudando agora de direita. A Argentina já entrou nesse conselho, do Conselho da Paz. A primeira coisa que eles querem fazer, esse conselho, é revitalizar Gaza. Gaza é o centro, o burburim maior de todo o estupim das guerras que tem no Oriente Médio ali. É onde realmente as atrocidades têm acontecido. Aconteceu com Israel, Israel revidou, aconteceu também com os moradores de Gaza, vamos colocar assim, porque são várias nações ali também, não uma só, tá? E eles querem pegar aquele lugar, que hoje é um lugar que é totalmente destruído, é um lugar que não tem paz, é um lugar onde durante muitos e muitos anos, tá, estão brigando com Israel. Eles querem pegar, tirar os militares de lá, tirar todo mundo de lá, revitalizar, reconstruir Gaza como um modelo para o mundo. Esse Conselho da Paz é um conselho para o mundo. E, por que você está falando isso, pastor? Porque se você olhar a palavra de Deus, em relação aos finais do tempo, vai dizer que num certo momento, o anticristo vai trazer uma paz ao mundo, vai trazer uma paz. Só que quando tudo estiver em paz, de repente, aquela paz vai embora, porque ele vai se mostrar quem realmente ele é. E isso já está, não estou dizendo que o que está acontecendo é exatamente isso, mas é o caminho para que isso aconteça. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Se nós formos olhar na Rússia, a maior, acho que nevasca entre 150 anos aconteceu. Se você olhar, a neve, ela está na altura dos prédios lá, não é da casa não, é de prédio. Uma parte da Sibéria, se eu não estou enganado. Você vai olhar, você vai ver neve no deserto, o deserto com neve, e você vai ver tantas coisas acontecendo, e a palavra de Deus diz que nos finais do tempo, haverá sinais nos céus e na terra. As coisas estão acontecendo, e aí é onde eu estou ligando com a palavra desse rapaz da Venezuela, não trazendo por um lado político, mas trazendo por uma experiência de vida que ele passou. Quando nós pensamos em acordar, era tarde demais. O meu futuro eu perdi, porque era tarde demais. Sabe, eu fico pensando, nós que criamos os nossos filhos, na geração em que nós vivemos hoje, aí está a Gigi aí, ó, dormindo, num pleno culto, aí, ó, né, que coisa boa. Mas sabe, não é só o Felipe e a Renata, me desculpe usar aqui como exemplo, que estão educando a Gigi. A escola educa a Gigi, os coleguinhas do lado educam também, educam, que eu digo, né, traz a realidade da vida, e a sociedade, eu quero te dizer, sabe, o governo, ele tem plantado muita questão eles têm preparado professores, eles têm preparado profissionais para educar o seu filho na doutrina deles, do que eles querem. Por isso eu digo, cuidado, acorde enquanto há tempo, porque às vezes, quando nós vamos acordar, já é tarde demais. Esse ano para nós é um ano de muita necessidade de nós sermos como Josué. A palavra que Deus deu a Josué, mediante aquele grande desafio de entrar na terra prometida, é a palavra que nós temos que ter para nós nos dias de hoje. Foi dita em parte no domingo passado pelo apóstolo Elian aqui, aquele versículo de Josué 1:9, seja forte e corajoso, não tenha medo, não pasme, porque eu sou contigo. Sabe, nós temos um desafio gigantesco. Qual é o desafio gigantesco, pastor? O desafio da construção. Esse não é o nosso maior desafio. Esse é um desafio grande para nós. Nós aqui, o pastor Jurá, na hora da oferta, falou sobre a questão dos nossos desafios, aonde nós estamos particularmente, eu estou mandando o vídeo
Eu estou mandando o banner que tem o QR Code da oferta. Eu mandei para um amigo de São Paulo, que mora em São Paulo. Gente, eu não vi tão rápido. Eu mandei em um dia. No outro, ele já estava me mandando o comprovante da oferta dele para a obra. E ele falou, não é o valor. E ele falou assim, pastor Silvano, olhe bem isso. Eu já falei que tem muitas coisas que valem mais do que dinheiro. Ele foi, deu a oferta dele e falou assim, pastor Silvano, eu estou ofertando, a minha oferta é singela, é pequena. Mas eu estou ofertando porque eu quero fazer parte desta obra. Porque eu conheço vocês, eu acredito no ministério, vocês estão fazendo uma grande obra. Sabe, uma grande obra não significa a quantidade de pessoas. Mas a partir do momento em que a pessoa olha para você e vê credibilidade no Espírito Santo, naquilo que você faz, você fica se falando, é Deus, só Deus pode fazer isso. E ele falou por isso, ele deu o testemunho assim, eu acredito nessa obra. Porque eu acredito no trabalho que vocês estão fazendo. E isso a gente tem que levar em consideração. A nossa reputação vale muito mais do que dinheiro. E enquanto nós gastamos, muitas pessoas gastam muito tempo atrás de dinheiro, perdendo a reputação, onde as pessoas não acreditam mais nelas. E eles não conseguem também recursos de um jeito ou de outro. E perdem também a própria reputação para as outras pessoas. Não faça isso. Tenha uma reputação, seja cristão de verdade. Acorde enquanto é tempo. Sabe? Porque Jesus está voltando. Que não sejamos nós a ter o mesmo discurso deste rapaz, discursando em relação ao seu país, mas que não seja nós, mediante a um arrebatamento, mediante a estar diante de Jesus e falar, eu acordei tarde demais, Jesus voltou e eu fiquei, eu dei tempo demais para a coisa desta vida, eu me preocupei demais pela minha aparência, eu me preocupei demais em conquistar as coisas. E eu fico pensando, hoje em dia, aquilo que vale muito mais para algumas pessoas são as suas conquistas. As suas conquistas, elas vão te colocar em, digamos assim, em excelência não é a palavra, em destaque para que as outras pessoas possam te ver. Quantos testemunhos nós vemos, eu estou falando de cristãos, tá? Quantos testemunhos nós vemos de pessoas que são pregadores, ou são pastores, ou seja, independente do cargo, ou são pessoas normais dentro da igreja, que têm uma função, mas que colocam lá as suas conquistas, e elas têm mais valor do que o próprio caráter da pessoa, do que a sua vida com Cristo. E eu quero te dizer, cuide com isso, em nome de Jesus. Sabe, quando eu sou sincero, até para aquele eu falo, olha, você vai ver pouquíssimas coisas eu posto na internet. Pouquíssimas. Sobre mim, então, ou sobre qualquer lugar que eu esteja de férias, ou que dificilmente eu vou postar. Não sou contra a quem posta essas coisas, entendam bem. Mas eu não preciso mostrar para ninguém o que Deus me deu, o que eu tenho, para poder que as pessoas vejam se eu estou bem ou se eu estou ruim. As minhas conquistas não podem me representar. Sabe, porque as conquistas, elas têm uma imagem, e às vezes as pessoas postam a imagem de conquista lá, mas estão todas estraçalhadas por dentro, com as famílias todas destroçadas, mas a conquista está lá, e você olha, e você diz assim, esse é bem sucedido, esse é um pastorzão, esse é isso, esse é aquilo. Não estou falando de ninguém, mas estou querendo dizer, cuidado, que a aparência, como diz, né, ela pode enganar bastante. Mas uma coisa que nós vamos precisar muito nesse tempo, para a construção, nesse ano, nós temos um desafio gigante de irmos para um outro lugar enquanto a obra vai estar acontecendo aqui. Nós temos um desafio gigante de trazer todos nós, todos os da família Vida Abundante, para estarmos juntos. Isso começa aí agora em fevereiro, já começamos realmente a engrenar com todas as atividades 100% da igreja, com os grupos de vida e etc. Então, assim, são desafios gigantes que nós precisamos encarar. E uma das coisas que eu tenho visto, sinceridade, é de que eu estava pensando também sobre gerações,
A geração, hoje entenda bem, a minha geração sempre vai viver em conjunto com a próxima geração. A minha geração vai viver em conjunto com a do Renê, que é meu filho, que é a próxima geração que vai acontecer. E aquele versículo que diz de que não passe de nós o teu espírito, que não seja necessário que se levante outra geração para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Amém? Amém não, porque isso não é um versículo. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso. Não fala que se levante, que nós não venhamos. É uma música, mas não é um versículo bíblico. Eu quis trazer essa pegadinha entre aspas. Por quê? Porque nós somos condicionados àquilo que nós vemos, àquilo que nós ouvimos dos outros. E nisso, muitas pessoas são enganadas pelo diabo com facilidade, porque não entendem a palavra. Gente, uma coisa que nós prezamos bastante aqui na igreja, vivermos de acordo com a palavra. Ah, pastor, como é que eu faço com esse e esse problema? Qual é o seu conselho? Não é o meu conselho, é o que a palavra diz sobre isso. Porque o meu conselho é o conselho de homens. Nós precisamos viver o que a Bíblia diz, não o que os homens falam. Então, viva o que a palavra fala em nome de Jesus. E que realmente não seja necessário que outra pessoa se levante para fazer aquilo a qual Deus te chamou para fazer. Sabe, e eu entendo que algumas pessoas existem na questão de geração. Tem uma geração, a gente até brinca muito, a geração Nutella e a geração raiz, se eu não me engano, não é? Quem é quem? A raiz é aquela que é a mais antiga, né? E a Nutella é a mais nova, é isso? Eu creio que seja isso. Para ver como eu me envolvo tanto com essas coisas. E eu fico pensando realmente, porque assim, a minha época, meu pai, ele trabalhava fora, chegava entre 5 e 6 horas da tarde em casa, e nós tínhamos que construir a nossa casa. Nós morávamos numa outra casa, no mesmo terreno, mas tínhamos que construir uma nova casa. Não sei, Wagner pode ser dessa época aí também. E ele chegava entre 5 e 6 horas, e nós íamos nesse horário. Nós éramos pequenos, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de obra, de construção, e nós tínhamos que ali, junto com ele, construir a nossa casa nesse horário, depois do trabalho dele. E a gente não tinha problema, se era para virar concreto naquele dia, a gente virava, se era para poder levantar tijolo, a gente levantava, a gente fazia. Mas se nós pegarmos a geração de jovens de hoje em dia, dificilmente eles vão fazer isso. Eles vão dizer, não é tempo para isso, não é horário para isso, ou eu não sirvo para isso, eu não tenho, ou meu pai não me ensinou a fazer isso, tem toda essa questão. Então a gente vê de repente uma geração, entenda bem, focando isso para a palavra de Deus, uma geração, às vezes, muito fraca na palavra de Deus, no conhecimento. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, em conhecer a palavra do Senhor. E uma das coisas que nós vamos precisar bastante, como eu falei, uma ministração que eu já fiz, é a resiliência. Ser resiliente. Sabe, abrir mão é a coisa mais fácil hoje em dia das pessoas fazerem. Se as coisas começam a complicar, se as coisas começam a ficar difíceis, nós abrimos mão com uma facilidade muito grande. Nós abrimos mão porque não queremos ter trabalho, não queremos ser incomodados. Eu quero te dizer uma coisa, que eu também ouvi. Se você como cristão, se o evangelho, se a sua vida como cristão, o evangelho não te custa nada, tem alguma coisa errada. Sabe, o evangelho custa. Ser cristão custa. Ir para o céu é de graça, mas ser cristão custa no tempo em que nós vivemos. Acho que em todos os tempos custou. E custa no tempo que nós estamos vivendo. Eu fico pensando, na época de Cristo, quando ele passou ensinando, o preço que ele pagou para ensinar. Tantas afrontas, tantas injustiças, ele percorreu, ele teve, mas por um propósito específico. Eu fico pensando nos discípulos, gente,
é algo assim, se nós pararmos para pensar mesmo, é algo surreal, é algo de doido. Sabe, porque é como chegar hoje, como se fosse hoje em dia, o Anderson, com o café dele, com o trabalho dele, e chegasse um doido lá e falasse, Anderson, larga tudo isso aí, agora vem, segue-me. E ele com esposa, com tudo, com família, não era porque não tinha família, tinha. Foi assim com os discípulos de Jesus. E eles largaram o que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. Mas eu quero que você entenda uma coisa, os discípulos esperavam Jesus. Eles esperavam o Cristo. Eles esperavam o que Isaías já havia profetizado há 750 anos antes daquele momento. Então eles estavam em uma expectativa. E quando aquela expectativa aconteceu, que era em Jesus, eles largaram o que eles tinham para poder seguir o Mestre. E houve um custo alto disso. Um custo de você sair de cidade em cidade, um custo de você não saber com o que você vai se alimentar em lugares que não tinham alimentação para ser vendida ou não, um custo de ser perseguido, um custo de ir de casa em casa e ser rejeitado pelas pessoas, um custo de até mesmo estar diante de pessoas endemoniadas e o demônio não sair, só Jesus Cristo tirou, expulsou aquele demônio, os discípulos não conseguiram, teve um custo. Sabe, e eu vejo muitas pessoas querendo ser cristão sem pagar nada. Achar que ser cristão é viver num mar de rosa onde tudo vai dar certo. Entenda, tudo em Cristo já deu certo. Mas nesse mundo nós teremos aflições. E precisamos passar por todas elas. Por isso a resiliência é algo que nós precisamos ter, não desistir. Não abrir mão. Abrir mão é fácil demais. O preço maior é aquele que não abre mão, aquele que permanece, aquele que mesmo com as dificuldades vai continuar seguindo aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Resiliência é a capacidade de se adaptar, se recuperar e superar adversidades. Olhe bem, adaptar, recuperar e superar adversidades, frustrações e traumas. O que tem te paralisado nesses dias? Ou o que te paralisou no ano de 2025, que talvez você ainda esteja carregando contigo? Coisas do passado, 2025 já acabou, nós estamos em 2026. Mas o que ainda te leva para 2025, que carrega a tua vida, que carrega os teus sentimentos, que carrega a tua mente para 2025? Porque você está preso em coisas, em traumas, adversidades, frustrações do passado. Resiliência é crescer com a experiência, sabe? Nem tudo na vida dá certo, mas tudo é experiência. E aquilo que não deu certo tem que ser para nós uma plataforma de crescimento. Eu aprendi que não deu certo, então não vou fazer mais, mas agora se eu tiver uma nova chance, eu vou fazer diferente, não vou fazer do mesmo jeito, sabe? E tem quantas pessoas conseguem ficar no mesmo erro, sempre no mesmo erro, não aprende nem com o próprio erro. Misericórdia. Resiliência é a força para lidar com problemas e sair mais forte. Sair mais forte, gente. Sabe, o problema não pode nos paralisar. Pode às vezes nos baquear. Pode às vezes nos deixar tristes. Mas nós precisamos nos levantar em Cristo, em Deus, e sair mais forte dessas situações. Pessoas resilientes conseguem gerenciar emoções, encontrar soluções, manter o bem-estar, mesmo em cenários difíceis, focando na superação e aprendizado. Se você não desiste, se você é resiliente, se você aprende com os erros teu e dos outros, você permanece. Isso vai gerar mais força em você. Essa é a definição de resiliência pelo dicionário. Mas eu quero trazer, foi a palavra que eu trouxe lá, foi como uma palavra profética para 2026. E eu quero trazer como palavra profética também. Resiliência não é fingir que nada dói, não é estar parado
passivo diante da dor e das circunstâncias, não é sobreviver por teimosia. Gente, eu falo muito isso, e isso eu tenho experimentado mesmo. Nem sempre a gente consegue, mas eu tenho. Gente, eu não quero sobreviver. Sabe o que é sobreviver? É você mal e mal conseguir pagar suas contas, é você mal e mal conseguir resolver os seus problemas, é você empurrar as coisas com a barriga, como se diz, é você ir levando daquele jeito e não resolver as coisas. Nós precisamos parar de sobreviver e nós precisamos viver em Cristo, viver aquilo que Deus tem para nós, ter uma mudança. Pense um pouquinho aí, gente, o que foi 2025 para você? Você quer 2026 do mesmo jeito? Não estou dizendo que foi ruim, 2025 foi excelente para nós, como igreja nós crescemos, como igreja nós conseguimos fechar o contrato da construção em 2025, nós fechamos o contrato para a construção do novo lugar, sabe, foi bom, mas tem muita coisa que a gente tem que deixar, que a gente tem que sair, se livrar disso. Livro de Isaías, capítulo 19, o versículo 4, diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Essa é uma palavra de 1 Reis do profeta Elias, e uma palavra que eu já ministrei aqui sobre o profeta, não necessariamente essa palavra, uma palavra que realmente, às vezes, é difícil de entender, mas ela resume muito bem o sentimento humano, ela resume muito bem, às vezes, as fases em que o ser humano ele passa na sua vida. Porque há pouco, nesse texto, um pouco antes, nos episódios antes disso aqui acontecer, Elias, ele tinha ido ao Monte Carmelo, ele tinha desafiado os profetas de Baal, ele tinha exaltado o nome do Senhor, ele mostrou para todos que estavam ali naquele lugar, de que Deus realmente era Deus. Foi quando teve ali o fogo que desceu dos céus e consumiu o sacrifício. Sabe, foi um momento em que Elias foi grandemente usado por Deus. E isso acontece nas nossas vidas, momento em que nós oramos mais, momento em que nós clamamos mais, momento em que nós estamos aos pés do Senhor, esses momentos são momentos em que pode vir um leão, que nós vamos atracar com ele e vamos brigar, nós não vamos fugir, pode vir um exército que nós não vamos recuar, porque nós estamos com o Senhor dos exércitos. Mas teve um momento depois, em que Elias já estava sozinho, em que ele ouviu a ameaça de Jezabel, esposa de Acabe, e ele ficou com medo. Momentos em que nós estamos com medo, como muitas das vezes eu já preguei aqui, o medo paralisa, o medo não nos faz crescer, o medo impede das coisas acontecerem nas nossas vidas. Foi nesse momento que Elias estava com medo naquela situação, e a questão foi tão forte, foi tão grande, que ele fugiu, que ele se assentou debaixo lá do zimbro, e que ele pediu a morte para Deus. Ele falou: já chega, eu não quero viver desse jeito, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor, leva-me, tira-me a vida. Sabe, isso significa desistir, e a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Isso não é resiliência. Desistência não é resiliência, é se entregar. Desistência é falar, na realidade, é fracassar. É dizer: eu não alcancei, eu não consegui. Sabe, essas palavras todas de ser fraco ou ser forte, eu não estou falando numa questão de humanidade. O ser forte, eu estou falando numa capacitação de Deus para aquilo que Ele nos chamou a fazer. Lembrando lá de Josué 1:9, ser forte e corajoso, eu sou contigo, resumindo o versículo. Ou seja, Josué era uma pessoa como nós, mas Deus era com ele.
E nós precisamos, como igreja, nesse ano de 2026, nos levantarmos em autoridade, nos levantarmos com propósito. Gente, com propósito. Eu não vou pedir, por exemplo, para levantar a mão aqui, mas vamos lá, isso aqui não é uma questão de dinheiro, é uma questão de propósitos, tá? Quantas pessoas aqui pegou aquele vídeo da construção da igreja, pegou aquele banner que tem o QR Code de oferta para ser dado? Quantas pessoas aqui pegou aquele vídeo e mandou para os seus amigos, mandou para os seus familiares? Eu tenho um princípio, não adianta às vezes só mandar. As pessoas mais próximas, eu conversei com o meu irmão, eu liguei para o meu irmão do Rio, é o mais novo lá da casa. Eu falei, como é que você está? Enrolei tudo assim, né? Fiz aquele começozinho, a boa família, como é que você está? E ele tinha feito aniversário uma semana antes, e nem mandei presente para ele, né? Ei, como é que você está? Não, está tudo bem e tal, não sei o que, beleza. Eu falei, ô Júnior, vem cá, vou te mandar um vídeo. Poxa, nós estamos num desafio. Ele já veio aqui na igreja com a família inteira, ele conhece aqui. Eu falei, cara, vou te mandar um vídeo, mas eu vou além um pouquinho. Eu falei, cara, mas esse vídeo não é só para você ofertar. Ou seja, eu já disse que ele tem que ofertar, né? Eu já deixei claro. Eu falei assim, cara, mas assim, você conhece muitas outras pessoas. Pega esse vídeo, manda para outras pessoas também. Ajuda a gente a divulgar isso aí, né? É uma corrente de multiplicação. Eu fiz para ele, para algumas outras pessoas eu também fiz, enviei o vídeo, né? Já pessoas já ofertaram, como o pastor José disse aqui também, ele fez isso, pessoas já ofertaram também. Pastores, deixa eu lembrar aqui de pastores, pelo menos uns 4 pastores já ofertaram para a obra aqui da igreja, pelo menos uns 4. Eu creio que, não fiz a contabilidade, mas uns de 5 a 6 mil reais nós já conseguimos com a oferta de pessoas que não são daqui da igreja. E glória a Deus, só faltam 100 mil para a primeira etapa, que era 105, não é? Nós já conseguimos 6. Então, nós estamos no caminho. Mas a minha pergunta é, você já pegou esse vídeo, já ligou para um teu amigo que realmente é um cara que você tem intimidade para conversar? Entenda bem, não é o valor financeiro que vai ser dado, mas isso significa o quê? Eu estou junto no negócio, eu preciso fazer parte desse projeto, sabe? É assim que a gente vai conseguir, porque Deus vai tocar no coração das pessoas para dar. Mas aí eu pergunto, pensa isso, aí não responda, você já fez isso? Gente, daqui a um mês e pouco, já temos uma outra prestação para pagar. E é uma prestaçãozinha pequena, de uns 45 mil reais. Mas nós temos 5, 6, falta 40 da próxima prestação. Tá? Mas e aí? A gente vai esperar chegar o dia da prestação vir? E depois vamos falar, não alcançamos? É a questão de nós entendermos o processo que Deus está nos mostrando. Eu falei algo, e eu tenho isso como de Deus, gente, estou sendo sincero. Deus vai prosperar e mudar a vida de muita. Não estou falando isso para você ofertar ou para você divulgar isso, não. Estou falando porque eu realmente entendi isso de Deus, é uma palavra de Deus. Deus falou, vou mudar a vida de muitas pessoas que estão dispondo o coração em sinceridade a ajudar esta obra. Eu tenho certeza disso. Talvez você já possa estar até vendo alguma coisa acontecer diferente na sua vida. E Deus está te mostrando, ele é o ano da mudança. Mas você precisa ter compromisso com Deus nisso. Tá? Então, fique aí, pense nisso. Tá? É o comprometimento que nós precisamos ter. E a resiliência, ela é a capacidade que Deus nos concede de atravessar por pressões, adaptarmos à adversidade, sair transformado, sem jamais perder a identidade de Cristo em nós. Olha bem, nós somos mudados, nós somos transformados, as pessoas mudam, são transformadas, mas a essência de Deus nunca pode ser mudada em nós. A palavra de Deus nunca vai mudar, a palavra de Deus nunca vai ser diferente. E entenda uma coisa, a palavra de Deus nunca vai se adaptar ao seu pecado. Não vai. A palavra de Deus não vai dar um jeitinho para o teu erro.
A palavra de Deus não vai dar um jeitinho para a tua desculpa, seja ela qual for, porque a palavra de Deus permanece para sempre, e ela nunca será alterada, nunca será alterada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Nós podemos até chorar, mas em momento algum desistir. Sabe, se você de repente está aí com algum pensamento de desistência, de entrega, de largar, de falar assim, olha, como Elias, acabou. Ah, Pai do céu, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. E cuidado, porque Jesus está voltando. No 2 Coríntios 4, aí nós vamos ler o 8 e o 9, diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A palavra que eu dei foi de que eu profetizo que você é um cristão resiliente, que carrega a essência de Deus dentro de você, que você não vai desistir, que você vai permanecer, e em nome de Jesus, Deus vai mudar toda a situação, toda a história, em nome de Jesus. Sabe, a pressão, ela não é para a nossa derrota, ela é um processo que nós percorremos na nossa vida. Se você está sob pressão, é porque algo precioso está sendo formado em você. Pense nisso, pense nisso. O ouro, ele é purificado como? Pelo fogo. O diamante, ele nasce como? Na pressão. Dá para você fazer um teste, coloca um pedaço de carvão dentro da panela de pressão e vamos ver se sai um diamante. Mas é assim o processo da natureza. Não faça isso, a panela de pressão é brincadeira. Mas é assim o processo da natureza, ele é formado na pressão, sabe? E nós, homens e mulheres de Deus, nós amadurecemos com a pressão que acontece nas circunstâncias ao nosso redor, nas nossas vidas. Salmos 11, 5 diz: o Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo. E aí a minha pergunta é, se nós hoje formos provados pelo Senhor, como diz agora o Salmo 101, 5, será que nós seremos aprovados ou não? Ou não? A pressão que você enfrenta hoje está preparando você para um peso de glória que você carregará amanhã em nome de Jesus. Eu creio nisso. Sabe, quantas pessoas as pessoas que nós enviamos os vídeos, as que eu pelo menos enviei, tive o feedback delas mandando mensagem ou falando, elas falaram, o meu irmão mesmo falou, rapaz, vai ficar muito bonito. Aí eu fico pensando, ele não é da igreja, mas ele se envolveu, ele gerou expectativa, ele olhou aquele vídeo e falou, vai ficar muito bonito, rapaz, o negócio é bom, né? Aí embaixo eu coloquei, por isso que você tem que contribuir. Né? Não vamos perder a oportunidade. Né? Mas é algo assim, nós precisamos nos envolver. Gente, vir para a igreja e ir embora para casa somente no domingo, não é envolvimento, é frequência. Nós precisamos entender o que Deus quer para as nossas vidas, muito mais do que isso. Eu quero ir terminando essa palavra, não vou ministrar sobre, mas falando do exemplo de resiliência que nós temos na Bíblia, um dos maiores é o de José. Foi preso, foi vendido, colocado em um poço, numa prisão, no palácio, no governo, e se tornou líder. Ou seja, quando as injustiças, elas são usadas por Deus para te promover. Sabe? Quando nós focamos nas pessoas que estão sendo injustas conosco, ao invés de você focar nelas, entrega elas nas mãos do Senhor, coloca a tua vida na mão de Deus, porque Ele vai usar aquela injustiça como degrau, para que você seja promovido em nome de Jesus. A promoção não é questão de aparência, de aparecer, de depois chegar lá em cima e dizer assim, olha, eu não disse,
você fez isso e agora, olha, eu estou melhor do que você. Não, quem faz isso é o Senhor. Deus estava com José. José tinha a oportunidade de se vingar da sua família, dos seus irmãos. Mas nós vamos ver e entender que em todo o processo, ele teve um coração nas mãos de Deus. Ele não deixou que a amargura pudesse definir o destino dele. Ele não deixou que a tristeza pudesse atrapalhar o seu futuro. Ele não deixou que toda aquela injustiça que o envolveu, tá, pudesse trazer rancor e mágoa no seu coração. Mas sabe por que José, para finalizar aqui, não é todo o texto, não é toda a ministração, mas eu quero parar hoje por aqui. Sabe o porquê que José conseguiu ter o coração guardado? Pense bem nisso. Se nós hoje, por muito menos que o que José passou, nós olhamos torto para o nosso irmão, nós ficamos sem falar com o nosso irmão, nós nem oramos mais pelo nosso irmão, porque nos olhou torto, porque não fez isso ou porque não fez aquilo. Sabe como José conseguiu guardar todo o seu coração? Porque Deus revelou a ele o propósito por qual ele estava passando por aquilo. Você tem que entender qual é o propósito de Deus na sua vida, no que você está passando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E o que está acontecendo contigo? Está cooperando ou está te atribulando? José só conseguiu passar por tudo isso porque ele entendeu o propósito de Deus. Como você sabe disso, pastor? Porque o momento que ele se revelou aos seus irmãos, os irmãos deles ficaram com medo. Os irmãos deles falaram: ele vai se vingar de nós, agora nós estamos mortos, parafraseando o texto. Mas José falou, sabe o que para eles? Não temam, não se preocupem, eu sei o porquê que Deus me enviou na frente para estar aqui, para poder salvar a nossa família. Porque se não fosse José como governador do Egito, os 7 anos de fome que existiu naquela época, que foi revelado ao faraó, e José interpretou o sonho de faraó. Se José não se tornasse governador, ele não teria como levar toda a sua família para o Egito, onde foi sustentado em tempo de crise, de fome, de escassez. Ele entendeu o propósito de Deus. Então, ao invés de você de repente estar procurando aí justificativa, ou não só justificativa, mas justiça própria sobre o que as pessoas possam ter feito com você, dobre o seu joelho e pergunta a Deus: qual é o teu propósito nessa situação? E seja humilde. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso que está acontecendo? Assim José foi um excelente governador. Sabe, para terminar, José, quando morreu, antes de morrer na realidade, né, ele deixou uma ordem, um pedido. Alguém lembra do que foi? Que quando chegasse o tempo deles saírem daquele lugar, olhe bem, cara, é um troço, eu não sei se você está entendendo a dimensão espiritual desse acontecimento. Enquanto José era vivo, o povo de Israel era tratado com o melhor daquela terra. Olhe bem, do Egito. Enquanto José estava vivo, os seus pais, o pai, os irmãos, a família, né, dos que estavam vivos ainda, eram tratados com o melhor daquela terra do Egito. Aquela terra, José entendia que não era o lugar dele, era só um tempo para ele passar. E ele falou: o dia que Deus, vamos parafrasear o texto, o dia que Deus nos tirar deste lugar, leve os meus ossos juntos, porque eu não quero ficar nesse lugar. Não quero que meus ossos fiquem, é lógico, né? Vamos entender o que eu estou falando.
Só que José não sabia que o povo ia ser escravo. Mas ele já tinha um entendimento em Deus do futuro. Sabe? Podemos morrer como José. Usado por Deus, entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Ou podemos viver como aquela geração que saiu do Egito, levou os ossos de José, mas morreram no deserto, porque desobedeceram, porque se preocupavam mais com os outros do que com a vida dele com Deus, porque se preocupava mais com as coisas dessa terra. Não tem comida, não tem água, não tem isso. O que é isso que a gente vai comer? Maná. O que é isso? Exatamente significa isso. Sabe? Se preocupando com as coisas dessa vida. As pessoas, entenda isso, que saíram do Egito e que reclamaram da vida que eles tinham no deserto, morreram no deserto, foram enterrados no deserto. José falou: quando sair daqui, leve os meus ossos, porque a gente tem uma promessa, e nem que sejam meus ossos, eu quero entrar na terra prometida. Entenda isso. E o povo, aquela geração de 20 anos para cima, morreram todas elas no deserto. Todos morreram no deserto, a não ser Josué e Caleb, os remanescentes, os velhinhos que conquistaram a terra. E Josué foi o líder depois de Moisés. Precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus trabalha com propósito, sabe? E precisamos entender que nem tudo vai dar certo do nosso jeito, mas do jeito de Deus está dando certo. Porque Ele usa as aflições, a pressão, a dificuldade para nos trabalhar, para nos forjar, para que sejamos pessoas melhores. Sabe? Uma pessoa que nunca foi para a guerra, eu acho que ela vai para a guerra. Eu nunca fui também para uma guerra, então estou me incluindo nelas. Eu acho que ela vai com medo. A imagem que nós temos é de que nós vamos morrer. Mas eu, por exemplo, conheço a Beth conhece ele também. Acho que conhecer. Keila conhece. Mas eu conheço o filho do Ribamar, o Abner. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos. Muito tempo morou lá, estudou lá, jogou bola lá. E só que ele se alistou, não sei qual é o processo exato lá, né? Mas ele está no exército. Não sei se no exército, Maria, aeronáutica de lá, mas ele é militar lá nos Estados Unidos. E vira e mexe, ele está indo com o pessoal para o Golfo, está indo para o Iraque, está indo, essas coisas, vira e mexe, ele está indo. Os pais dele são daqui, de Curitiba, tá? E o que eu quero dizer é que para ele, essas guerras já devem ser normal. Ele não vê a guerra do jeito que nós vemos, porque ele já foi forjado, ele já passou. Então quando fala assim, olha, está tendo um conflito em tal lugar, e ele vai, eu garanto que ele vai mais tranquilo, porque ele sabe em que exército que ele está. Teoricamente é o exército mais poderoso do mundo hoje, os americanos. E eu creio que isso traz uma confiança para ele. Aonde eu quero chegar com isso? Nós fazemos parte do exército do Senhor Jesus Cristo. Ele é o leão de Judá. Ele não nos abandona, ele vai à nossa frente. Sabe, se você está em guerra, está em luta, não foca na guerra, não foca na luta não. Foca no leão de Judá que está à sua frente, em nome de Jesus. E assim nós venceremos, seremos forjados. Dificuldades, traumas, problemas, todos nós passamos. Não precisamos tê-los, não precisamos carregar dentro de nós, mas passamos por eles. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.
Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, como essa palavra foi feita, como ela chegou até ser ministrada aqui. O Senhor conhece, ó Deus, a cada coração, a cada mente aqui. Pessoas que possam estar tristes, abaladas, decepcionadas, traumatizadas, ó Pai, assim como Elias estava ali naquele momento, em que estava até desistindo da própria vida. Pai, em nome de Jesus, que as lutas, as dificuldades, ó Pai, elas venham nos fortalecer e não nos levar a desistir. Que possamos ser resilientes, ó Pai, que possamos pegar todas essas coisas, todas essas situações, como experiências que vão nos levar a crescer, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, não nos deixa desistir, não nos deixe, ó Pai, perder o foco, como José, ó Deus, que possamos entender o propósito que o Senhor tem em cada situação nas nossas vidas, ó Pai. Para que em Ti, no Teu plano, no Teu foco em nós possamos, ó Deus, cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Renova, ó Deus, aquele que precisa ser renovado. Traz alegria para aquele que está abatido, ó Pai, triste, desolado. Mostra o caminho àquele que não está enxergando, ó Deus, uma solução, um caminho a seguir. Fortalece aquele que está fraco, ó Deus. E que junto como família Vida Abundante, possamos cumprir o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazermos, em nome de Jesus. Amém? Podeis estar assentados por um momento.